O objetivo aqui desse vídeo, dessa aula, é comentar o exemplo histórico da Organização da Economia de Mercado nos Estados Unidos, que foi um país protagonista no desenvolvimento econômico ocidental depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, mas, enfim, ao longo do século XX, e a gente perceber como, no século XIX e no século XX, foram sendo feitas opções jurídicas, foram sendo criados institutos, políticas públicas nos Estados Unidos que explicam esse desenvolvimento econômico americano. Então, o Marx explicava o desenvolvimento, o pioneirismo da Revolução Industrial na Inglaterra pelos cercamentos das terras comuns, né? Aquilo que eram terras comuns, onde os pastores cultivavam ovelhas, vendiam lá lã, passou a sofrer cercamentos, aquilo passou a se transformar em propriedade privada, e houve, então, uma grande concentração agrária. Esses poucos grandes proprietários agrários conseguiram acumular muitos recursos. Nessa fase de acumulação primitiva de capital é que se teriam obtido os capitais necessários para financiar a Revolução Industrial na Inglaterra, e isso seria uma das explicações importantes, um dos fatores importantes que explicam o pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial. Nos Estados Unidos, por outro lado, é interessante, porque a agricultura americana não foi baseada na concentração da propriedade agrária, mas na dispersão da propriedade agrária. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que notar nesses comentários. Segundo ponto a industrialização americana foi planejada como uma estratégia do Estado a partir do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Alexander Hamilton, um dos federalistas, né, que se transformou em secretário de Tesouro americano, a partir da independência, e que propôs e promoveu a proteção tarifária das manufaturas nascentes, quer dizer, nos setores que os Estados Unidos queriam desenvolver suas indústrias, eles praticavam altas tarifas de importação para privilegiar a produção doméstica. E, além de tudo, o Alexander Hamilton, além da proteção tarifária à indústria nascente, promoveu e propôs a mobilização centralizada de recursos pelo Estado, quer dizer, a promoção pelo Estado de grandes obras de infraestrutura, de transportes, além de medidas de organização da dívida pública americana, que acabou servindo para financiar a expansão econômica. O Estado se endividou para promover grandes obras, e com isso promoveu a expansão econômica, e essa expansão foi feita não apenas por empresas estatais, mas por uma coalizão entre o Estado americano e agentes privados, que eram beneficiários, por exemplo, das concessões de companhias. A ideia de companhia surge como um privilégio estatal. Além de tudo, o Alexander Hamilton propôs, e o presidente Andrew Jackson realizou, uma grande descentralização do sistema financeiro americano, dissolvendo o Banco Nacional e criando um sistema bancário estadual, altamente descentralizado nos Estados Unidos. Então, tanto a agricultura como a indústria foram setores, ao longo do século XIX e do século XX, altamente descentralizados nos Estados Unidos. Os bancos eram proibidos de atuar em mais de um estado. Então, você tinha uma grande oferta de serviços financeiros. Se a gente pensar no momento de fundação dos Estados Unidos, os ideais republicanos dos Founding Fathers, como o Thomas Paine, John Adams, Thomas Jefferson, o ideal desses fundadores dos Estados Unidos era se contrapor à Inglaterra, se contrapor à coroa inglesa, criar um presidencialismo em termos políticos, para se contrapor à figura do rei. Você tem um presidente eleito, ainda que indiretamente, no caso americano, e, em termos econômicos, a base da República Americana seria uma república de pequenos proprietários rurais. Claro, num país marcado pela escravidão, pequenos proprietários, homens brancos, independentes. Pensavam eles, só existirá um país forte se a gente tiver vários pequenos proprietários e promover, portanto, a reforma agrária. E aí houve uma disputa logo no início da República Americana sobre duas visões
de reforma agrária. A primeira propunha que o governo americano vendesse grandes porções de terras públicas de maneira conjunta, né, vendendo grandes terrenos a grandes compradores, e aí você irrigaria os cofres públicos com muito recurso e o dinheiro serviria para ser aplicado em grandes obras governamentais. Essa era uma visão, vender grandes pedaços de terra. E a outra visão que predominou foi a ideia de combater a especulação fundiária e distribuir a pequena propriedade a baixo custo, com crédito aos produtores e com extensionismo rural. Quer dizer, expandir o número de proprietários agrários, não apenas dando acesso barato aos terrenos, mas também dando crédito, facilitando o crédito para adquirir os terrenos e para adquirir os insumos da produção, e fornecendo serviços de extensionismo rural, quer dizer, apoio à produção, apoio tecnológico, ao desenvolvimento de sementes, formação, educação, qualificação para a produção rural. Essa visão, que foi chamada democracia agrária ou populismo agrário, foi a que predominou nos Homestead Acts, nas leis de terras dos Estados Unidos da década de 1860, feitas na época do presidente Lincoln, republicano, e esses Homestead Acts da década de 1860, depois da Guerra da Secessão Americana, a Guerra Civil, que colocou o norte americano contra o sul defendendo a escravidão, quando o sul perde a Guerra da Secessão Americana, também são feitos os Homestead Acts para distribuir a terra, a pequena propriedade familiar, também no sul dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foram fundados no século XIX numa democracia agrária e numa democracia financeira, numa grande descentralização do mercado de terras e dos bancos. No final, por isso, os americanos observaram com muita preocupação uma tendência do fim do século XIX, começo do século XX, que foi o crescimento dos trusts e das companhias, das corporations. As companhias eram privilégios especiais, eram organizações de utilidade pública e passaram a ser organizações privadas reguladas. Reguladas num plano intraorganizacional, para você proteger os acionistas minoritários dentro da companhia, mas também as companhias passaram a ser reguladas no plano interorganizacional, quer dizer, no nível do mercado, com o direito antitrust, com a lei antitrust, o Sherman Act, de 1890, que mostra como, no final do século XIX, cresceu essa preocupação com a tendência de concentração do poder econômico, que acabou gerando grandes capitães da indústria, como o Henry Ford, e grandes capitães do petróleo, das finanças, como a família Rockefeller. O que esse cenário provocou disputas, foi a disputa econômica era o grande tema da política americana entre os populistas e democratas. Os populistas e democratas eram aqueles que queriam combater a concentração de poder econômico a qualquer custo, porque viam um valor em si em defender a pequena propriedade. Era o caso do jurista Brandeis, que foi ministro da Suprema Corte americana, e, de outro lado, em contraponto aos populistas e democratas, havia a corrente dos progressistas ou republicanos, como eram chamados na época, que pretendia acatar os monopólios em nome da eficiência econômica, mas regular esses monopólios em favor do interesse público. E essa foi a posição defendida, por exemplo, pelo jurista Adolf Berle, reconhecendo que a atividade econômica desenvolvida por grandes empresas é mais eficiente, é mais produtiva, a empresa concentra mais capitais, mais tecnologia. O Berle defendia que, então, o Estado não deveria combater todas as grandes empresas ou os grandes trusts, mas deveria regular essas empresas em favor do benefício, em favor do interesse público. Então, aí surge o direito regulatório, as agências reguladoras, e, portanto, no direito da concorrência se desfaz uma equivalência que era defendida pelo Brandeis entre
a defesa da concorrência perfeita, você ter vários ofertantes pequenos de um mesmo produto, e a equivalência entre o que seria a defesa da concorrência e a defesa da pequena propriedade, a descentralização da oferta produtiva por meio de várias pequenas propriedades, o direito da concorrência deixa de equivaler a essas duas noções e passa a ser um direito que vai permitir, inclusive, vai visualizar situações de concorrência se você tem 2 ou 3 grandes competidores que tenham rivalidade entre si, e nenhum deles possa unilateralmente definir os preços e impor aos consumidores. Então, o direito da concorrência deixa de ser um direito literalmente antitrust e anticorporações e passa a ser um direito voltado para o bem-estar do consumidor, ou seja, garantir o controle de preços, basicamente. Aceitar a concentração econômica, mas coibir apenas o abuso do poder econômico. O poder econômico, a concentração de poder econômico é aceita, mas não o seu abuso. Isso que vai formar nos Estados Unidos, nos anos 30, o New Deal, a social-democracia americana. Se aceita que a propriedade não vai ser mais distribuída para todos, como era na agricultura. Numa sociedade industrial, você precisaria de uma grande concentração de recursos econômicos nas grandes empresas. Então, o Estado vai passar a fazer compensações a essa grande concentração privada. Por exemplo, nem todo mundo vai poder ser proprietário, então nós temos que dar proteções reforçadas aos trabalhadores. No New Deal, especialmente, a partir da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a resposta do governo vai ser um plano de investimentos estatais com a criação de frentes de trabalho e com a criação de instâncias de concertação entre capital e trabalho mediadas pelo Estado, ou seja, instâncias corporativistas de negociação para equilibrar as relações entre capital e trabalho. Os Estados Unidos vão criar a Securities and Exchange Commission, o grande órgão de regulação do mercado de capitais, que não existia antes da crise de 29. Vão criar instituições para garantia dos depósitos bancários, também para proteger os riscos do mercado financeiro. Vão criar seguridade social, previdência social, proteções trabalhistas. E vão fazer grandes investimentos como se estivessem numa economia de guerra. Vão mobilizar poupança forçada, vão mobilizar empresas privadas para a produção em alta escala, para reativar a economia americana, e apenas numa fase final do New Deal é que ele vai se dedicar principalmente a expandir o crédito para o consumo, para as famílias terem acesso ao consumo, ao mercado consumidor. Então, o que mostrou uma opção agora não mais expandir a oferta, não mais expandir o número de proprietários, reconhecendo que os proprietários serão poucos, é preciso expandir o crédito para o consumidor para que ele se satisfaça pelo acesso aos bens de consumo. Bom, o grande trabalho que inspirou o New Deal foi o livro do Adolf Berle e do Gardner Means, A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade Privada. Livro escrito por um jurista, herdeiro do realismo americano. Nós estamos no auge da época do realismo jurídico americano. Também estamos no auge da economia institucional americana, com autores como o Thorstein Veblen, o John Commons, e o Gardner Means era um economista institucional, enquanto o Adolf Berle era um jurista realista. E esses dois pensadores vão se juntar, escrever esse livro, A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade Privada, onde eles vão dizer que o que caracteriza os Estados Unidos, naquela época, não era nem um capitalismo puro, baseado na propriedade privada, como pensava John Locke, propriedade absoluta de um indivíduo que define tudo o que ele vai fazer com seus recursos, e também não era um país comunista ou socialista. Era os Estados Unidos, não era baseado na propriedade estatal. Era uma espécie de capitalismo coletivo, dizia o Berle e o Means. E o que eles diagnosticavam era que, dada a dispersão do mercado de capitais americano,
havia um número enorme de acionistas. Quase todas as famílias americanas tinham ações diretamente, participavam do mercado de capitais, ou indiretamente, por meio de companhias de seguro, fundos de pensão, que investiam nesses mercados de capitais. Então, diziam eles, quase todo mundo nos Estados Unidos é, direta ou indiretamente, via fundos de pensão e companhias de seguro, acionista. Quase todo mundo participa nos Estados Unidos do mercado de capitais. Então, a gente tem uma espécie de capitalismo descentralizado. Porém, as grandes companhias, como elas são irrigadas por esse mercado de capitais muito descentralizado, como elas têm vários acionistas, nenhum deles é capaz de controlar isoladamente as decisões da companhia. Então, existem companhias grandes em que as decisões são tomadas não pelos acionistas, mas pelos gerentes, pelos administradores. Se os acionistas não conseguem formar um bloco de controle com poder de determinar as decisões estratégicas da empresa, quem vai acabar tomando essas decisões são os gerentes, são os administradores, são os executivos. E aí o Belli e o Means vão dizer que existe uma diferença importante entre o conceito da propriedade privada clássico lá do John Locke e o conceito de propriedade atual do século XX, que é, nas grandes companhias, uma cisão entre a propriedade ativa e uma propriedade passiva. Propriedade passiva são os direitos patrimoniais, é o recebimento dos dividendos pelos acionistas, o recebimento de uma parcela dos lucros da empresa. E a propriedade ativa seria o poder de controle, a decisão sobre como usar os recursos produtivos, e esse poder, dado o cenário americano da época dos anos 30, começo do século XX, de dispersão no mercado de capitais, como os acionistas em muitas empresas não conseguiam controlar as decisões eram tomadas diretamente pelos gerentes, pelos executivos. Bom, fato é que essa configuração do mercado de capitais foi excepcional em termos geográficos e em termos temporais. Quer dizer, só existiu praticamente nos Estados Unidos e só nessa época, meados do século XX. O que se viu depois foi principalmente a partir do final do século XX, foi um crescimento das teias societárias, dos grupos empresariais, das pirâmides corporativas. Quer dizer, quem passa a dominar o mercado de capitais não são pequenos investidores, nem todo mundo, nem a maioria da população participa do mercado de capitais. Esse mercado é organizado a partir de grandes investidores institucionais, famílias extremamente ricas ou grandes companhias que adquirem as ações umas das outras, formando essas grandes estruturas concentradas, que são as teias societárias, os grupos empresariais, as pirâmides corporativas, muitas vezes de propriedade de determinadas famílias que detêm participações cruzadas em várias empresas de diferentes setores econômicos. Então, o Belli e o Means diziam: existem 5 possibilidades básicas nessa relação entre propriedade ativa e propriedade passiva, entre ter o direito a receber dividendos, todo acionista tem, e ter alguma influência nas decisões da empresa. Uma maneira de ter o controle é o acionista ter o controle se ele tem a propriedade quase completa das ações. Mas isso só existe em companhias menores, em que determinada família, determinado acionista tem quase todas as ações. A outra possibilidade é se o acionista ter o controle majoritário. Se ele tem a maioria das ações, ou um pequeno grupo consegue fazer um bloco de controle, ele assume poderes de emendar o estatuto social e decidir a estratégia empresarial. Terceira possibilidade, controle por algum tipo de dispositivo legal. Ainda que o acionista não tenha a maioria das ações daquela empresa, ele pode ter a maioria das ações de uma empresa que detém a maioria das ações
da outra empresa. Então, pela criação de pirâmides societárias, é possível que a participação de um pouco mais de um quarto, de um sexto, numa sociedade na base da pirâmide, se você tem um sexto da sociedade na base da pirâmide, mas tem a maioria das ações de uma sociedade no topo da pirâmide, você consegue transmitir o seu controle nessa pirâmide de participação societária. Bom, existe também o controle minoritário. A quarta possibilidade é você não tem a maioria das ações, mas tem um bloco que consegue ter influência nas decisões, ainda que não tenha a maioria dos votos na Assembleia. E a quinta possibilidade é o controle gerencial. Não são os acionistas que decidem a estratégia empresarial, mas são os próprios executivos. Bom, o cenário americano no começo do século XXI é bem diferente. A crise de 2008, 2009 foi ocasionada por uma massificação do consumo pela expansão do crédito, o aumento da dívida privada, em vez da valorização dos salários na época keynesiana, na época do Estado do Bem-Estar Social, anos 60, ou anos 30, 40, 50, 60, o que se viu a partir dos anos 90, 2000, não o aumento dos salários, mas o aumento da dívida privada, o aumento do crédito para as famílias. Isso levou nos Estados Unidos a uma expansão das hipotecas de alto risco e baixa garantia, as hipotecas subprime, e isso gerou a bolha imobiliária, a bolha financeira nos Estados Unidos, que gerou como respostas do Estado o aumento da dívida pública e o corte de gastos com políticas de austeridade. Além disso, o mercado financeiro americano, sistema bancário que era altamente descentralizado, foi muito concentrado a partir de 1990, quando houve um movimento de desregulação financeira a partir da revogação da lei Glass-Steagall. Houve o crescimento de bancos de investimento interconectados a bancos comerciais e o crescimento do chamado sistema bancário sombra, o sistema bancário pouco regulado, ao lado da regulação exigida das grandes instituições financeiras. Além de tudo, desde o final do século XX, houve um movimento de globalização financeira, em que os estoques dos ativos financeiros cresceram em proporções muito maiores do que a capacidade produtiva. Quer dizer, a economia financeira cresceu muito mais, os investimentos, as rendas financeiras cresceram muito mais do que a formação bruta de capital fixo, do que a capacidade produtiva das empresas. Houve uma expansão de ferramentas jurídicas como os derivativos, que são investimentos financeiros com valor derivado de operações subjacentes, produtos financeiros estruturados. Quer dizer, a economia financeira foi criando seus próprios subprodutos de maneira cada vez mais desconectada da dinâmica da economia real, da produção. Vários outros produtos financeiros ligados à securitização, à proteção ao risco, títulos lastreados em ativos, obrigações de dívida colateralizada. Vários produtos financeiros foram sendo valorizados em sua dinâmica própria, sem relação com a expansão da atividade produtiva. E é curioso que, com essa... a gente pode contrapor, então, duas grandes fases. A fase dos Estados Unidos do século XX até anos 70, 80, a ideia de propriedade, que era aquele dinheiro que dá autonomia ao cidadão, alguns autores propuseram que haveria uma nova propriedade, que era formada pelos benefícios sociais ou pelos salários. Quer dizer, aquilo que a Constituição americana protegia como garantia da propriedade privada, ela protegia concebendo a propriedade privada como aqueles ativos necessários à autonomia, à subsistência do indivíduo. E isso numa visão do século XVIII. Como no século XX nem já se reconhecia que nem todo mundo ia ser proprietário, a garantia da propriedade passou a ser uma garantia do patrimônio privado ou uma garantia das rendas, do salário, numa visão de estado de bem-estar. E no século XXI, a garantia da propriedade, pelo contrário,
passa a ser lida de maneira mais expansiva como uma garantia de proteção patrimonial, não apenas contra a tomada física dos bens, como era a visão do direito constitucional do século XVIII, XIX, mas a proteção da propriedade privada passa a ser vista como uma garantia até contra a desvalorização de investimentos financeiros pelo impacto de decisões macroeconômicas tomadas pelo governo que podem interferir nas expectativas de lucratividade dos negócios, no retorno aos acionistas. Então, as famílias extremamente ricas, os fundos de pensão, as companhias de seguro, fundos de investimento, fundos multimercado, esses que são os protagonistas do mercado financeiro, numa economia financiarizada, passam a eles exigirem a proteção a título de proteção da propriedade privada, a proteção do valor dos seus investimentos contra impactos feitos por mudanças na política macroeconômica do governo. Então, a ideia de proteção à propriedade deixa de estar ligada àquela visão do indivíduo, das suas necessidades de subsistência, e passa a estar ligada a grandes investidores institucionais que querem manter o valor e a lucratividade dos seus investimentos financeiros. Além disso, nas empresas, nas grandes corporações, existe uma pressão por retorno de curto prazo nas empresas e pela rápida distribuição de dividendos, que diminui a dinâmica de reinvestimento produtivo na expansão da capacidade produtiva da empresa. Então, os acionistas buscam lucros de curto prazo, buscam que todo esse lucro seja distribuído na forma de dividendos, em vez desses lucros serem reinvestidos na expansão da atividade empresarial. E esse é um retrato, para fechar, um retrato da economia americana numa fase de predomínio do setor financeiro sobre o setor industrial produtivo.